livro de Samuel na Bíblia é onde tem a história de Davi. E é uma história muito rica, tanto o primeiro livro de Samuel quanto o segundo livro de Samuel, os dois contam a história de Davi. E no segundo livro de Samuel tem uma das histórias mais fantásticas que eu acho. Eu vou ler apenas um versículo e aí depois eu quero contar assim como que nós chegamos até esse versículo aqui. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Segundo Samuel 12, 13. Às vezes as pessoas vêem na Bíblia segundo Samuel, 1 Coríntios, né? Tem essa coisa só rapidamente. Aqui, no caso, é um livro que Samuel escreveu. Então, por isso eu falo o primeiro livro de Samuel e segundo livro de Samuel. Então, resumindo, a gente fala 1 Samuel, 2 Samuel. Lá no Novo Testamento são cartas escritas, né, a maioria delas por Paulo, mas tem cartas escritas por João, por Pedro, por Tiago. E como eram cartas, então tem a primeira carta, por exemplo, de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo, então a gente fala 2 Coríntios, né, 1 Coríntios, só para diferenciar, porque às vezes a pessoa escuta, né, falando assim, mas o 2 Samuel 12, 13 fala assim: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi: Também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Eu vou ler de novo. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi: Também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Esse diálogo, Natã era um profeta de Deus. E esse diálogo aconteceu pelo seguinte: naquela época, os israelitas, né, os israelenses, estavam invadindo e tentando acabar com os amonitas. Estava tendo uma guerra muito forte. E a Bíblia fala que o exército de Davi foi para atacar os amonitas e Davi ficou em casa. Davi ficou no palácio, e que não era uma coisa muito comum naquela época. Naquela época o rei costumava ir para frente da batalha. E Davi ficou famoso, né? Davi conquistou o país dele justamente por causa disso, porque ele era um cara que ia para frente mesmo das guerras e era um grande guerreiro, um homem, né, apesar de ser de pequena estatura, mas era um homem muito forte, muito aguerrido. Mas naquele dia, naquela guerra, em especial naquela batalha, ele decidiu ficar em casa e confiou o exército dele na mão de um servo dele chamado Joabe, que era um soldado leal dele, que era na verdade o capitão, o general ali do exército de Israel. E diz a Bíblia que Davi estava passeando pelo palácio e de longe ele viu uma moça que estava tomando banho. E ele chamou um servo e perguntou quem que era a moça. E o rapaz falou para ele: aquela é Batseba, que é esposa de Urias. Urias era um soldado que estava na guerra. E Davi então desejou aquela mulher. E naquela época ninguém podia falar não para o rei, né? A vontade do rei era soberana. E Davi então mandou buscar aquela moça e se deitou com ela, dormiu com ela. E aconteceu que, passado algum tempo, a moça manda procurar o rei e manda um recado para ele falando que ela estava grávida. A guerra ainda estava acontecendo. E aí quando ela fala que está grávida, eu fico imaginando assim, o desespero daquela moça, falando da gravidez. E se o rei resolve falar que não era dele ou qualquer coisa assim, né? Não existia exame de DNA, não existia nada, e a vontade do rei era soberana, ele poderia simplesmente falar: não sei do que essa moça está falando. Então eu imagino que ela deve ter entrado em pânico ali, porque o marido na guerra, ela aparece grávida, como é que ela ia justificar isso para a sociedade, para a família? Mas Davi, ele quando ficou sabendo disso, decidiu, né, assim, criar uma estratégia para resolver o problema. E aí o que ele fez? Ele mandou buscar o rapaz que estava na guerra. Falou: olha, vamos buscar Urias, e ele deita com a esposa dele e vai pensar que o filho é dele, né? E mandou chamar Urias. Urias veio
Quando Urias entrou ali na presença do rei, Davi perguntou como é que estava a guerra, conversou um pouco com ele e falou, olha, eu vou te dar um presente, você pode ir para casa, pode descansar e pode dormir com a sua esposa. Mas Urias é um soldado tão fiel que ele se recusou. Então a palavra fala que ele foi e os servos dele disseram que ele ficou deitado ali na porta do palácio e não foi para casa. No dia seguinte, Davi mandou chamar ele e falou, mas eu te dei um dia de folga. E ele falou, senhor, eu estou na guerra, os meus irmãos, o comandante, está todo mundo lá na guerra, não é justo que só eu tenha um benefício desse. Então eu me recusei por causa disso. Eu acho que Davi, então, teve uma outra ideia. Aí chamou ele para uma festa, embebedou o rapaz ficou, ficou alto, ficou ali alegre. Aí depois que ele estava já assim com um teor alcoólico bastante avançado, Davi falou, agora você pode ir para cá descansar. E aí ele se recusou de novo, mesmo bêbado, ele falou, não, eu não vou, meus irmãos estão lá na guerra e eu não vou ter um privilégio desse. E de novo ele não foi para casa. Davi, então, aí meio que num ato de desespero, é interessante isso, quando a gente comete um erro, a dificuldade da gente assumir o erro é muito grande. E às vezes, para tentar consertar aquele erro, a gente começa a cometer uma sucessão de erros, né? E às vezes acaba ficando pior, na maioria das vezes fica pior. A grande dica é o seguinte, quando a gente cometer um erro, tem que assumir e tentar realmente matar aquilo ali na raiz, né? Mas Davi, como todo ser humano, tentou acobertar o erro e tentou corrigir, mas ele foi cometendo erros maiores. E aí quando ele viu que não dava certo, ele escreveu um bilhetinho e dobrou e pediu para que Urias entregasse aquele bilhetinho para Joabe, que era o comandante da guerra. Urias saiu, não sei se Urias não sabia ler, ou se ele era tão fiel que ele não leu o bilhete, mas ali estava a sentença de morte dele, ali estava a condenação dele. Davi tinha escrito para que Joabe desse um jeito de colocar Urias na frente da batalha de forma que ele morresse. E Urias foi e entregou o bilhete para o comandante. O comandante leu aquilo lá e eles estavam todos armados. Naquela época as cidades eram fortificadas, eram cercadas com muro, né? E aí a estratégia dos exércitos é o seguinte, aquele exército que era mais poderoso, ele ia e cercava a cidade e minava todas as forças, né? O pessoal não conseguia sair atrás de alimento, não conseguia sair através de nada. E a pressão era ali. Israel passou por isso também. Era uma estratégia de guerra. Então eles cercavam a cidade e ficavam ali meses, até que a cidade ficasse sem água, sem alimento, e aí as pessoas começavam a morrer de fome, morrer de sede, e acabavam se entregando, né? Quando eles pegavam o rei, aquilo acabava a guerra. E o exército de Davi estava cercando os amonitas ali, e aí então, quando o comandante Joabe lê aquele bilhete, ele falou, vamos tentar avançar e vamos tentar invadir de alguma forma. Aí ele pega um grupo de soldados, entre eles Urias, e manda eles avançarem. Quando eles chegam perto da cidade, dos muros da cidade, os guardiões lá, os sentinelas, que eram os frecheiros, né, estavam em cima do muro, atacaram eles com flechas e mataram eles. Né? Na verdade foi um erro de estratégia ali, eles não poderiam jamais avançar daquela forma, sabendo que tinha os frecheiros ali. E então ele perde aqueles homens e ele chama um dos soldados dele e fala, olha, vai lá, volta lá no palácio, avisa o rei que nós tivemos uma batalha aqui e foi mal sucedida. E nós perdemos alguns homens. Se o rei fizer alguma crítica ou perguntar, mas por que vocês chegaram tão perto, sabendo que tinha frecheiro? Então você fala para ele que realmente foi um erro meu, mas que nós perdemos alguns homens, entre eles estava Urias. E então Joabe mandou o recado para Davi, né, que tinha cumprido a ordem de Davi. Você vê que junto com ele morreram outros homens, né? E aí foi o recado, quando a esposa de Urias, né, que agora a viúva, Batseba, ficou sabendo, ela procurou o rei.
né, desesperada, porque o marido tinha morrido. E aí então Davi falou, fica tranquilo, você vai morar comigo aqui no palácio. E ele assumiu a moça. Né, que na verdade Davi estava apaixonado por ela, tinha gostado, foi amor à primeira vista, né? E ela foi morar com Davi no palácio. E aí tem uma história interessante que o profeta Natã entra no palácio e fala para o rei, fala, majestade, nós temos um caso aí que o senhor precisa julgar. Que naquela época também o rei tinha também essa função, né? Ele era como se fosse um juiz ali. Quando tinha algumas pendências de ser resolvida, a decisão era dada pelo rei. E o profeta Natã chega para ele e fala, nós temos um problema aí para o senhor decidir. E Davi fala, o que foi? Ele fala, tem um senhor aqui que ele é muito rico, ele tem muitas vacas, muitas ovelhas, e ele recebeu a visita de um viajante na casa dele. E perto da casa dele tem uma família muito pobre, um senhorzinho que tinha uma única ovelha. E essa ovelhinha era de dentro de casa, era uma coisa de estimação, um animal de estimação. Então a ovelhinha comia na mesa com eles, dormia com eles ali dentro de casa. E a família se apegou demais nessa ovelhinha. E aquele homem rico decidiu fazer um banquete, fazer um churrasco para o viajante que estava visitando ele. E ao invés dele pegar um dos seus animais, ele pegou a única ovelhinha que aquele homem tinha e matou e serviu para o viajante. E Davi falou, não, isso é digno de morte. Pega esse cara que fez isso e está condenado à morte. Fala que é para morrer. E Natã, falou mais, falou assim, mas antes disso ele tem que pagar 4 vezes mais o valor dessa ovelhinha e depois morte. E Natã falou, mas majestade, esse homem é o senhor. Aí Davi assustou, falou, como assim sou eu? Ele falou, olha, o senhor podia ter a mulher que o senhor quisesse no reino, mas o senhor pegou a única que tinha, a única mulher de Urias, né? Mulher comprometida, ainda com um soldado fiel. Urias só tinha ela. O senhor, além de ter pego a mulher dele, ainda mandou matar o rapaz. Davi também achou que isso aí estava acobertado, achou que ninguém ia saber, a não ser os servos que estavam envolvidos, né? Mas é outra coisa também, a gente quando comete alguns erros, a gente acha que ninguém está vendo. Mas acima de tudo, Deus está vendo. E aí eu falo que os erros que a gente comete, eles não passam impunes. Deus perdoa, a morte de Cristo na cruz não foi em vão. A morte de Cristo na cruz, a palavra de Deus fala que Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Então, foi para nos libertar dos pecados. Mas todos os nossos erros geram consequência. E o erro de Davi gerou consequências graves. O texto que nós lemos aqui, Davi está reconhecendo diante do profeta que ele tinha errado diante de Deus. E Natã fala para ele que realmente ele errou, mas que Deus já tinha perdoado. Falou, olha, Deus perdoou, você não vai morrer. Então, muitas vezes é isso, a gente comete erros e a gente é perdoado por Deus. Porém, as consequências, elas ficam. E foi o que aconteceu com Davi. Na sequência do texto, se você continuar lendo, você vai ver o seguinte, que o profeta fala, olha, Deus te perdoou, você não vai morrer. Porém, o fruto dessa relação, né, que foi a gravidez da Betseba, né, esse menino não vai sobreviver. Deus já manda falar que o menino não vai sobreviver. E não só isso, a partir de agora, a espada, o sangue não vai mais se apartar da tua casa. Né? E o que você fez encoberto, Deus vai mostrar a luz do sol. Então, as suas mulheres, assim como você fez com a esposa de Urias, as suas mulheres também vão se deitar com outro homem à vista de todo mundo. Ou seja, Deus não matou Davi, Deus perdoou, mas as consequências geradas por aquele erro ficaram. Então, se tem uma mensagem que eu posso deixar, isso é que quando a gente comete erro, mais uma vez eu falo, a morte de Cristo na cruz não pode ser vã. Ela foi realmente para nos libertar dos pecados. Então nós somos perdoados de todos os nossos pecados. Todos. Os que nós já cometemos, os que nós estamos cometendo, os que nós vamos cometer. Nós estamos perdoados por causa do sangue de Jesus que verteu na cruz do Calvário. Porém,
todos os nossos erros geram consequências e nós não vamos escapar deles, né? O perdão dos nossos pecados não implica em tirar a nossa culpa. Quando a gente comete erro, a gente tem a culpa e essa culpa fica e gera as consequências. E foi o que aconteceu com Davi. A sequência da história é essa: esse menino adoece, morre, mas depois, para provar o perdão de Deus, a moça lá, Betseba, ela ficou grávida novamente, e dessa gravidez nasceu Salomão, que foi o sucessor do trono de Davi. Então, isso mostra que Deus perdoou Davi, mas as consequências foram grandes na vida dele. Esse mundo, se for em tua presença, acalma o meu coração.